sou a Sara Lopes, designer têxtil e professora de técnicas manuais, e este é o vídeo Faça em Casa do projeto Arte, Cultura e Costura do Instituto Tomi-Otaki. Já me formei há uns 12 anos em moda, cheguei a trabalhar na área e trabalhava em regiões daqui de São Paulo bem conhecidas de confecções, que é o Brás, Bom Retiro, e lá eu via que eles geravam muito lixo. E nessa questão do que sobrava de resíduo das peças, a minha preocupação hoje no fazer manual é o que essa peça vai ser feita ou como ela vai acabar. Então eu sempre penso sobre o reaproveitamento e a ressignificação. E o upcycling, ele para mim é muito útil porque eu posso pegar uma peça, por exemplo, essa calça jeans, e transformar com o tecido uma outra coisa. A ideia hoje, nessa aula, é ensinar para vocês um upcycling de jeans, que é um material que é bem problemático na sua cadeia de produção, porque desde o algodão é usado agrotóxicos e até chegar na gente, então, do plantio do algodão até a calça jeans pronta que a gente pega e veste, é usado mais ou menos 5.000 litros de água. Isso em uma calça jeans. Imagina uma fábrica que produz, sei lá, 3.000, 5.000 calças jeans por dia, o quanto de gasto de água tem, né? Então a gente não pode simplesmente deixar essa calça ou, eu vou vender para um brechó, vou doar para um brechó. Na maioria dos brechós, o que você mais encontra é calça jeans. Então tem calça jeans de 50 centavos, de R$1. Então, por que não reaproveitar esse material, que é um material super resistente e durável, para produzir uma outra peça que a gente vai conseguir usar por mais tempo? Então, a ideia é fazer esse kimono aqui, com jeans. Essa peça é muito tradicional na cultura oriental e é usado tanto por homens, mulheres e crianças. E a modelagem dele é reta, além da costura que também é reta. Então, assim, por mais que você não saiba costurar, costuras retas são bem simples e não tem, por exemplo, cava, recorte, então é bem mais fácil de fazer. E a ideia, para além da costura, nesse caso eu vou ensinar a modelagem, mas também eu vou mostrar como fazer esse kimono sem costura, que é colando. Bom, para os materiais a gente vai precisar de uma calça jeans, se for tamanho até uns 42, 44, 3 peças, se for tamanho maior, 2 peças, tesoura, cola quente e bastão, né, de cola quente. Quem não tiver a cola quente, a opção é usar uma cola de artesanato, fita métrica, um giz de costura ou lápis de cor, uma cor que contrasta com a cor do jeans, alfinetes, alguns pets ou enfeites que você tenha para decorar a peça, tarraxinhas para também decoração, e quem quiser fazer um bordado ou algum enfeite, linha de bordado. Bom, primeiro a gente vai pegar a calça jeans e uma tesoura, vou abrir a calça, né, deixar as pernas bem esticadas. E eu vou cortar, então o que eu vou usar para fazer o kimono é só a parte de baixo da calça. Eu costumo cortar, essa calça não tem bolso, mas calças que tem bolso, tem o forro do bolso. Então abaixo do forro para eu não cortar essa parte de dentro, porque geralmente ela é grossa. Então eu venho, deixa eu abrir ela. Uma observação é, se a minha calça for muito grossa, prestar atenção na sua tesoura, porque tem algumas tesouras que não aguentam, às vezes, a costura de uma calça jeans muito grossa. Então, eu vou cortar uns 2 dedos abaixo aqui do cavalo, tá? É bom que essa peça, se você quiser, já deixa um shortinho pronto. Não precisa fazer nada. O short já tá no esquema. Corto assim, sem medida, tá? Que depois a gente vai abrir ela e aí sim medir. Então aqui, o mesmo jeito. Dou uma esticada, vejo se tá tudo no lugar. Pronto. Essa parte aqui de cima eu separo. Se você quiser usar para o short, pode usar. Se não, a gente também reaproveita o bolso, porque aí eu posso aplicar esse bolso na peça que eu estiver fazendo ou em alguma outra. Agora aqui,
eu vou cortar, vou abrir a perna da calça. Geralmente eu pego ou a costura de qualquer uma das laterais e corto bem rente a costura, porque aí eu tenho um acabamento já dessa parte da perna, então depois eu não preciso fazer. Mas antes eu vou tirar essa barra aqui de baixo. Eu posso usar a barra se eu quiser fazer a peça sem ter a costura embaixo, então ela já fica com a costura pronta. Se não, eu tiro. Geralmente eu gosto de tirar porque é uma parte bem grossa e na hora de colar fica um pouco grosseiro assim, ou até costurar na máquina pode acontecer da agulha quebrar, porque é bem grosso, tá? Se eu for costurar duas ainda, pode ser que realmente quebre. Agora eu vou cortar bem rente aqui a costura, do lado mais fininho. Lembrando de fazer tudo com calma, sem ter perigo de cortar alguma coisa errada. Tá, cortei. Aí a costura que eu falei, ó, já fica com o acabamento. Porque alguns jeans, eles podem desfiar quando você cortar. Esse aqui, ele faz bem pouco, ó, tá vendo? Então não teria tanto problema. Mas os que geralmente desfiam, é legal porque aí você já tem um acabamento da costura, tá? Então eu abri, vou fazer isso com as duas pernas. Começo tirando a costura da barra. Lembrando que é legal guardar essa parte porque dá para fazer alguma outra coisa, né? Essas que tem elastano, ó, dá para prender também alguma coisa, usar como um elástico. Então, nada de se desperdiça, beleza? Que eu vou abrir. Essas calças que já estão mais gastas, a gente também aproveita, não se preocupa de ter uma calça muito perfeita. Só que eu vou cortar desse lado. Então aqui eu já tenho duas partes que provavelmente vão ser a das costas, tá? Se você tiver mais de uma calça, se as duas calças que você for usar for de cor diferente, não tem problema. Inclusive fica até mais legal, porque dá um efeito mesmo da questão do jeans, tá? Bom, as medidas são 3 retângulos, cada retângulo vai representar uma parte. Então, esse aqui é das costas, ele mede 70 por 30 centímetros de largura, ó. As costas. A parte da frente mede 25 centímetros de largura por 70 centímetros de altura também. E a manga, ela tem 64 centímetros de altura e 33 centímetros de largura. Então a manga, ela vai ser feita assim, dobrada. Essas medidas, elas são uma medida sugestiva. Porque, como você já está fazendo uma peça para você, você pode medir o quanto você quer de altura ou largura também e já fazer ela nas medidas. E às vezes a manga você quer ela um pouquinho maior ou um pouco menor, então não tem problema, tá? Aí agora o que eu vou fazer? Vou pegar a parte que já está cortada, esticar ela. Tá vendo que a calça jeans, ela tem essa voltinha da costura, né? Por causa da modelagem. Então, eu tento deixar o mais reto que eu conseguir, mesmo que ela abra e fique assim, meio enviesada. Eu venho e coloco a medida. Aqui, tá vendo que deu um tamanho um pouco maior? A modelagem com a peça dela, a peça da calça. Não tem problema. Eu vou colocar a modelagem rente aqui a parte que eu cortei, que eu não vou costurar, lembra? Vou alfinetar para a modelagem não andar. Então, coloquei aqui rente a margem que não vou costurar. Vou esticar ela aqui. Colocar o outro alfinete. Isso é para que eu consiga cortar sem ela se movimentar.
Agora eu vou cortar essa sobra. E aqui, mesmo que tenha sobrado, ó, eu posso fazer ou uma emenda no final, ou eu posso deixar ele um pouquinho menor, também não tem problema. Agora eu venho e corto a parte que tá fora do molde. Posso deixar uma margenzinha, porque eu vou passar cola, então o que sobra como se fosse a margem de costura. Tiro aqui os alfinetes. Aí eu já tenho um dos lados das costas. Geralmente, o lado que faz essa curvinha, eu deixo para a parte da manga, porque aí já dá aquele caimento no ombro. Vou fazer isso com a outra peça. Aí eu não preciso colocar a modelagem. Eu vou posicionar a parte de baixo e a parte de cima que eu cortei agora. Alfineta também. Dou uma esticada. Agora eu corto o que sobrou. Tá? Aí tiro o alfinete. Vou fazer isso com todas as peças, as partes, que é as costas, duas frentes e duas mangas. E alfinetar elas para poder costurar, ó. Aqui eu já tenho a parte das costas e elas já estão juntas, então eu não vou nem tirar esse alfinete daqui. Vou abrir, ó. Então as costas, ela já tá meio no jeito para a gente fechar, tá? Então eu vou fazer isso com as outras peças e aí fechar elas para costurar. Aí eu alfinetei as costas, a parte de cima, que é a frente, ó, é só localizar a ponta com a ponta e vai até onde ela for, né, que é a parte da abertura. Fazer isso dos dois lados. E agora eu vou localizar a manga. Bom, então aqui eu vou abrir a peça na parte de cima, ó. Eu alfinetei aqui em cima, juntei o avesso com a parte das costas com a frente. Abro. Acho o meio da manga. Essa manga, ela é um pouquinho menor que a modelagem que eu passei. Ela deve ter uns 15 centímetros, metade. Porque eu não gosto de uma manga tão compridona, então ela tá um pouco menor. Aí aqui eu vou virar avesso com direito, alfinetar, só na borda. Isso. E aí eu vou colar ela aqui, né, essa parte de cima, e quando eu virar, ó, aí vai estar do lado certo. Bom, agora a gente vai começar a parte mais legal, que é a colagem. Aqui a gente vai usar a cola quente. Quando coloco a cola, eu uso a tesoura para apertar, porque às vezes está muito quente, aí queima a mão e não é legal, tá? Então eu vou tirando o alfinete, tirei 2, e vai fazendo aos poucos, porque se eu passar a cola quente e não colar em seguida, ela esfria e aí não cola a parte que eu estiver usando. Eu vou passar bem na pontinha, como se fosse a costura. Ó, passo um tanto, apoio a outra parte, tento colocar bem rente e uso a tesoura apertando. Quem tiver prática de usar a cola quente pode fazer do jeito que sabe ou apertando com a mão mesmo. Aqui eu abro mais um pouco, passo. Lembrando de usar ela numa temperatura quente, porque também frio vai soltar.
E também não é legal não ter economia, tá, gente? Pensa que é uma peça que você vai usar e ela não pode abrir no meio da rua. E ela não abre se você colar direito. E na hora de lavar, é legal não colocar naquela lavagem maior da máquina, coloca uma mais de roupa delicada, sabe? Que também ela aguenta a lavagem. Então aqui as costas, ó, vamos ver. Tá vendo? Agora aqui a gente vai para a parte de cima, que é a do ombro. Deixo bem esticado. Tiro o primeiro alfinete. Passo bem na pontinha. Lembrando que quem não tem ou não quiser usar cola quente, tem a cola de tecido. E hoje no mercado já se acha uma cola especificamente para jeans. Só que ela não é tão rápida quanto a cola quente, por exemplo. Você tem que passar, esperar um tempinho para secar e aí sim usar. Então, dependendo do que você estiver fazendo, colocar uns clipes, alguma coisa para segurar enquanto você cola ela inteira e aí depois espera secar e aí você usa. Agora o outro lado. Só fica atenta com a manga que tá embaixo para não colar a manga aonde não for. E aqui vocês podem perceber que eu usei duas cores de calça, uma mais escura e essa mais clara, para dar um desenho legal. Corta bem. Aí aqui então, os ombros. Ó, já tá colado, tá vendo? Dá um acabamento legal. Depois eu venho com ferro e dou uma vincada para ela ficar bem certinha, tá? Aqui a mesma coisa, ó. Tá certinho. E no final eu posso depois fazer ou eu posso até já fazer agora, que é um acabamento aqui nas costas. Eu passo onde não tenha mais a parte do ombro. Dobro pra dentro. Prontinho. Então aqui já tá certinho. Aqui depois eu posso passar acetona só para tirar ou também deixar, não aparece tanto. Agora a parte das mangas. Eu vou deixar a peça do avesso, a manga e a lateral. Não tem uma ordem certa. Eu gosto de colar primeiro a parte de baixo da manga. Lembra de sempre ajeitar direitinho, porque é bem fácil a gente, por exemplo, começar a colar e aí ver que tá essa parte virada para fora. Então, é legal checar antes, porque depois tirar a cola é um pouco mais complicado. Se a sua cola for bem potente ou estiver bem quente, ou dependendo do tecido, vai acabar deixando uma falha ali, tá? Então, ó, juntei bem certinho a parte que eu vou colar. Aqui também, ó, eu deixei uma parte da costura interna aparecendo, depois vocês vão ver quando virar do lado direito, e acabou virando um acabamento, tá vendo? Então vai muito da sua ideia, do seu olhar para com aquilo que pode só ser uma costura que estava dentro da peça, sabe? Aí aqui tá feito. Agora eu vou colar a lateral, junto aqui. Como essa ponta tá dobradinha para cima, eu vou alfinetar para também não ter risco dela eu tá colando aqui e ela tá uma parte para fora e depois eu não consigo consertar. Essa parte aqui eu deixei com a costura da barra da calça, tá vendo? Porque aí também já dá um acabamento. Às vezes, como pode ser calça diferente, a frente fique maior, mais comprida que a parte das costas ou vice-versa. Eu não ligo. Se você não curte muito, dá pra cortar o que tiver sobrando, né? Vou começar a colar daqui de cima e descer até embaixo. Uma alternativa também é passar a calça jeans antes de trabalhar. Depois que eu corto, né, tiro da perna, passar com o ferro, aí vai ser bem legal, porque ela vai ficar certinho.
A ideia aqui do kimono como eu havia falado, é uma modelagem reta, então quem não tem prática com modelagem, bem fácil de fazer, né? Mas quem já tiver alguma prática, pode usar a mesma técnica de pegar o tecido da perna, abrir e colocar uma modelagem por cima. Sei lá, você quer fazer uma bolsa, uma mochila ou uma saia, alguma coisa que fique legal com o jeans. Colocar em cima do tecido da calça, riscar e depois costurar. Tá? Aqui tá feito, agora vamos virar do lado direito. Primeiro, essa parte do avesso é a junção de duas calças, mas tinha essa costura. Então você pode até fazer um acabamento, colocar um viés, ou até colar para ela não ficar andando, tá vendo assim? Aí já fica com acabamento. Eu não ligo para essas partes desfiando, porque eu acho que vale, entra na ideia, né, do que a gente está fazendo, do upcycling, da ressignificação do jeans, mas quem quiser colocar um viés ou até forrar com tecido, fica à vontade, tá? E aqui também tem, ou pode ser colocado um viés com jeans, ou simplesmente eu dobro para dentro e também colo. Eu vou fazer isso aqui nessa. Tá vendo? Vou dar o acabamento. Faço isso com o outro lado também. E, para finalizar, eu vou escolher algum lugar para colocar ou um pet para eu colar, ou um enfeite que eu tenha feito, né? Pode ser bordado, aí pode ser com alfinete ou colado, tá? Eu vou colar esse aqui e também colocar um bolso. Então eu venho aqui no bolso e colo a lateral dele. E para quem estivesse perguntando quanto de cola quente eu tô usando, deu mais ou menos 1,5 bastão dessa pequena, né? Da grande eu acredito que seja menos. Lembra de deixar a parte para colocar a mão, né, sem a cola. E aí eu vou usar esse bordado, vou aplicar ele, né, aqui em cima. Então, passar a cola. Aí vai muito do que você tiver em casa ou o que você quiser da peça, né? Às vezes você quer ela mais discreta, então não precisa colar nada. Até porque o jeans, por exemplo, esse aqui que tem duas cores, ele já vai chamar um pouco de atenção. Não muita atenção, mas ele dá um destaque legal na peça. Então, talvez não precise de uma flor, por exemplo, né? Então, é isso, ó, das costas. Aqui, depois que eu passar, vai ficar bem mais retinho. E as mangas também. Então, lembrando que se eu quiser uma manga um pouco menor, ou ela um pouco mais enviesada, mais ou menos assim, né, para dar aquele caimento, aí vai muito do seu gosto, mas eu recomendo que vocês façam primeiro essa sugestão de modelagem, até para ver como é feito, né, o processo, e depois de ter feito essa peça, aí vocês vão entender melhor, lembrando que esses restinhos de tecido que sobram, não joga fora, porque eu posso tanto aplicar na peça, fazer um desenho com ela nas costas, ó, se eu for juntar vários. Bom, então só recapitulando, quais são as partes, né? Então são, no total de 6 retângulos, então 2 aqui para a parte da frente, aqui 2 para as costas, que é esse aqui, e 2 na manga. Que lembra que eu comentei que eu fiz um pouco menor. Ela viria até aqui. Então, eu acho bem grande. Eu gosto de um pouco menos, uns quase 10 centímetros a menos. Mas, quem quiser comprida, ela vai ficar até um pouco acima do pulso. Lembrando que é uma modelagem inteira, e aí eu dobro, colo a parte um lado e a parte de baixo, né, da manga, e a outra eu deixo aberta, que é para passar o braço. Certo?
E aí eu colei aqui as coisinhas e esse eu peguei de uma outra calça. Então, lembra não desperdiçar nada. Eu gosto de deixar um pouco descosturado umas partes, sem acabamento, porque ele vai desfiando, então fica bem bonito depois, né, com o tempo. E agora eu vou vestir para vocês olharem o corpo. Ó, ele é super também aconchegante. Às vezes tá aqui em São Paulo, por exemplo, que é calor, frio, chuva, coloca, já te protege, chega em casa, linda, arrasa sempre. Então é isso. Lembrando que quem conseguir costurar com uma máquina de costura ou a mão, também pode. A opção da cola é para quem não tem, de repente, a máquina de costura e não precisar investir numa coisa que nem sabe se quer, né? Então pode fazer igualzinho, só que costurando. Façam e aproveitem!